A paz de Deus, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mário Roberto e você está no canal CCB Transparente. Esse canal é um canal que a gente trata aqui de assuntos de interesse do povo de Deus, de variadas denominações. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. E você? De que igreja você é? Deixe nos comentários. A gente não está aqui para brigar com ninguém. Antes do vídeo de hoje, meus irmãos, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Irmãos, esse versículo isolado, não vou tirá-lo de contexto. Bem sei o contexto dele em referência à igreja de Coríntios. Mas para nós que cremos que as Escrituras Sagradas são a infalível palavra de Deus em toda a sua totalidade, sabemos que o que foi escrito há 2000 anos atrás é deixado para a posteridade, para o uso da construção de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, de um ser humano que pretende fazer profissão de servir a Deus. E por que eu começo com esse verso o vídeo de hoje? Logo após a vinheta. Irmãos, eu quero aqui agradecer a todos os inscritos do canal. E se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscreve, deixa ali o teu like, faça o seu comentário e participe do canal. Aqui a gente vai fazer desse espaço um espaço espiritual, ou pelo menos um espaço físico, onde a gente possa interagir de forma decente, adulta e coerente. Não precisamos concordar com tudo que o outro diz ou pensa. E isso não anula a ideia de que dentro de mim ou dentro de você tenha um ser humano extraordinário. Irmãos, eu lembro muito bem sobre esse versículo sendo pregado há um dia desses. Não foi só o versículo, foi o capítulo, pelo irmão Hélio, no culto online. E justamente nesse culto houve uma justificativa sobre o fato de que tinha gente, como ele estava expressando ali, ele relatou, tinha gente inconformada um pouco com a ideia de cultos online, que não sentia comunhão com os cultos online, isso e aquilo. E foi dito bem dessa forma, como Paulo se expressou. Fiz-me tudo para todos, para que por meio disso pudesse salvar alguns. O que é necessário ser feito, irmão? Na opinião de Paulo, ele fazia para a salvação da alma, entendendo cada um de nós, a nossa vocação, entendendo cada um de nós, o nosso chamado. Devemos nos pôr a caminho e tentar desbravar, ainda que para isso pagamos um preço, ainda que para isso corramos o risco até mesmo de ser apedrejado, ou mesmo de ser mal compreendido, ou até o risco de errar tentando acertar. Que isso não deve com certeza servir de muleta, nem de desculpa para que você erre sem sentir o peso na consciência, mas que o caminho da escolha corajosa de tentar acertar, ele é um caminho válido, porque nós temos por juiz Cristo Jesus, infalível em sua totalidade humana e espiritual, pois Ele mesmo domina a totalidade da sabedoria, pois diz a palavra que a sabedoria foi aluna de Deus. Irmãos, eu vou procurar evitar, nesses vídeos que se seguem daqui para frente, falar do assunto Trevisan, mas que está difícil não falar da polêmica dos irmãos que estão desanimados, entristecidos, revoltados com o que está acontecendo, por não entender, alguns até
acham que a melhor maneira de protestar é parar de congregar, mudar de igreja, como já foi dito nos vídeos anteriores. Mas, irmãos, eu queria aqui convocá-los e alertá-los da importância dessa crise que nós estamos vivendo. Crise na parte da saúde, por causa da pandemia, e agora, por consequência de tudo isso, a iniciação da congregação cristã no Brasil na mídia, com os cultos online, e a falta, talvez, de preparo que nós todos tínhamos em relação a isso. No passado, quem imaginou, nós teríamos no nosso meio cultos online. E agora estamos ali aprendendo, administrando, e para os irmãos é um desafio gigantesco. Agora, irmãos, fazer juízo sem conhecimento a respeito do que pensa esse ou aquele irmão sobre a escolha que ele fez é um problema para a tua própria alma diante de Deus. No livro aos Coríntios, Paulo faz uma exortação acerca da caridade, o dom supremo da caridade, o amor, e diz que a caridade não suspeita mal, a caridade não trata com indecência nem com leviandade. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo das nossas vidas com tanta revolta? Parece de repente que nos tornamos um bando de políticos cheio de desejo de protesto. Daqui a pouco estamos aderindo a movimentos de passeatas nas ruas. Parece que vai ser esse o caminho. Não, meus irmãos. Sabe o que eu sinto que vai acontecer? Vem na comunhão comigo, irmão. E eu tenho prazer na obra de Deus. E tenho prazer de anunciar o que eu vou te falar. A segunda glória será maior que a primeira. Você crê nisso, minha irmã? Você crê nisso, meu irmão? Irmão, quantas obras Deus já fez na tua vida? Irmãos, quantas vezes a obra da piedade já supriu muitos dos nossos irmãos? E você pode até estar pensando assim, já teve tempo que eu passei alguma crise e eu esperei a obra da piedade e não foi lá em casa. Meu irmão, mas você está aqui, você superou. E o Senhor tinha um plano diferente para você, o Senhor tinha uma saída diferente para você. Quando o Senhor estava naquele discurso para 5.000 pessoas e tiveram fome, e o Senhor alimentou eles com o milagre do pão e do peixe. Irmão, o Senhor tem poder de alimentar alguns com pão e com peixe, mas também tem poder de entrar no âmago da tua alma, da divisa da tua alma, e te alimentar numa região que não é chamada de estômago, mas que também sente fome, sem você nem perceber. Você dorme com fome espiritual e acorda saciado. Você é um sobrevivente, meu irmão, nós somos sobreviventes. O irmão Marcelo é sobrevivente. Todos nós somos sobreviventes, irmãos. Todos nós. Nós somos desbravadores na presença de Deus. Temos resistido tantas coisas para agora dizer que vamos parar, que vamos trocar de igreja. Irmãos, uma igreja não é um sapato que nós troca quando de repente começa a ficar apertado. Uma igreja, congregação, ou seja qual for a tua igreja, mas nós estamos tratando do assunto da crise da congregação, que na verdade nem é uma crise, porque está um bando de gente mimada, com mimimi. Irmãos, tomemos cuidado, está cheio de reformista e de gente se passando por irmãos, até mesmo nos comentários, fingindo ser irmãos e dizendo que vão para outras igrejas para com isso tentar arrebatar alguns. Irmãos, vocês não estão percebendo, que o adversário está usando da mesma estratégia antiga a qual ele tentou ali criar um motim no céu, e por causa da sua rebelião, o querubim aferidor de medidas foi precipitado na terra e com a sua cauda arrebatou a terça parte das estrelas do céu, que eram os anjos. Todos nós sabemos disso. Agora tem alguns no nosso meio que estão pegando o gancho nesse momento de alguma dúvida para com a sua cauda arrebatar uma parte da irmandade, e você não está percebendo, você está sendo levado, meu irmão. Por algum momento, naquele dia daquela guerra que teve no céu, alguns anjos talvez ficaram em dúvida. Quem pode dizer que não? Quem pode dizer que não? A gente tem liberdade de talvez usar a nossa capacidade de raciocinar, de imaginar e até de criar parábolas e analogias para nos expressar e tentar adentrar os mistérios da palavra de Deus. Isso não é proibido.
nós não vamos criar mentiras nem ficções. Mas, irmãos, não é difícil de imaginar que quando o diabo estava reunindo um exército para tentar tomar o trono de Deus, ou destronar, não é tomar o trono, era destronar o Senhor, era tomar o seu lugar, era desconstruir algo que é indestrutível. Mas ele achou que era possível. E tem muita gente que está revoltado com a congregação, porque foram injustiçados em algum momento, porque os irmãos talvez não perdoaram alguém da sua família que deslizou, porque houve alguma injustiça da parte do homem que é falho, e agora se revoltaram e acharam que a melhor forma deles lutar e mostrar o valor que tem, ou de repente se manifestar para se sentir justificado, é combater a igreja. Congregação Cristã no Brasil não é a igreja de Deus. A igreja de Deus somos nós. Mas se ele conseguir derrubar, desconstruir essa igreja histórica, cheia de bom testemunho, honrada até mesmo pelos governadores, prefeitos e até pelo presidente, tem profundo respeito por nós, a gente sabe disso. Tem profundo respeito. Agora estamos querendo pôr tudo a perder por causa de amotinadores que estão incentivando a deserção. Irmãos, se formos ver bem, talvez tenhamos motivo apoiado na ideia do que tem estourado. Temos motivo para estar se sentindo violado, afligido, açoitado, usurpado de algum direito de conhecimento. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que ninguém vem a saber mais do que convém saber. Mas basta ter algum assunto novo a respeito de tragédias dentro da igreja, são vídeos acessados aos milhares. Mas tem vídeos espirituais, vídeos evangélicos que tratam de assuntos de paz, de amor, da palavra, que tem baixíssimo índice de acesso. Irmãos, eu estou sofrendo pedradas por causa dos vídeos que eu tenho postado, tentando apaziguar, incentivar a Irmandade a permanecer na sua fé, na sua comunhão. Tenho sofrido e já até pensei em se de repente é viável continuar com o canal. Mas também tem muitos comentários de apoio que me motivaram a de repente tentar fazer como no versículo que eu li no começo do vídeo. Fazer-me de tudo para todos, para por meio de alguns, por meio de tudo, poder salvar alguns. E não dá para sentir culpa se alguns falarem, ainda assim eu vou cometer suicídio espiritual, eu vou parar, eu vou estacionar, eu vou para outra igreja. Que Deus te abençoe para onde você for, mas não adianta, meu irmão, tentar fazer qualquer pessoa, nem aqui nos vídeos, nem lá na igreja, nem no ministério, se sentir culpado por causa da escolha que você fizer. Você é o único e interino responsável da salvação da tua própria alma. Porque se tem uma coisa que o brasileiro faz bem é transferência de responsabilidade e transferência de culpa, com uma facilidade incrível para se auto-isentar da responsabilidade, da cobrança e do peso de consciência. Saiba, meu irmão, que nós vamos responder por nós mesmos. Então tome cuidado com a decisão que você vai tomar precipitada. A desertar, irmão, não é só um ato de covardia, mas é um ato injusto contra você mesmo. Depois de tanto tempo sofrendo e aprendendo e sendo alertado por revelação divina, vinda na palavra, de que tempos difíceis viriam, de que o Senhor ia sacudir a igreja. Irmãos, nunca precisou de um de nós, nem de ninguém do ministério, para o Senhor limpar de vez em quando a palha que está no meio da igreja. E é necessário, irmãos, também biblicamente está escrito, que o joio cresça no meio do trigo. Irmãos, se tiver joio no meio da igreja, isso é só uma prova de que a igreja é verdadeira, de que o povo é verdadeiro, de que o que está sendo executado lá dentro é verdadeiro. E que o Senhor não tem
não se agrada e não quer que nós façamos como Pedro, cortar a orelha do soldado, pensando estar defendendo o Senhor e a obra de Deus. Então não tente arrancar o joio. E não tente pôr a mão no joio. Não é o teu papel nessa obra. Apenas cresça junto com o joio se você for trigo. E saiba, toda vez que você olhar para o joio, que você está no caminho certo. Porque onde o joio está misturado com o trigo, está cumprindo a palavra de Deus. Eu fico por aqui, meus irmãos, com esse vídeo. Se inscreve, comenta e deixa o teu like. Isso é importantíssimo para o crescimento do canal. A paz de Deus a todos e até o próximo vídeo.